Receitas Molino Rosso. Farinhas de trigo com arte. Hoje vamos apresentar uma receita básica de pão italiano, utilizando a farinha especial para gourmet Molino Rosso. Essa farinha é resultado de um processo de moagem diferenciado, dando-nos uma farinha mais clara e oferecendo produtos de maior qualidade e sabor mais acentuado. Vamos preparar pizza italiana, um pão italiano caseiro e um calzone. Vamos trabalhar com uma farinha branca, uma farinha especial, farinha gourmet. Abro a farinha para dar espaço para eu entrar com os outros ingredientes. Todos esses outros ingredientes já estão separados. Isso é o mise en place que eu fiz para facilitar na preparação. Eu tenho sal, açúcar, o fermento biológico fresco, manteiga, azeite e daí para finalização da pizza, molho de tomate, orégano, para o recheio, salame colonial, queijo, mussarela e tomate. Nós vamos começar colocando na farinha o açúcar, vai direto sobre a farinha, o sal, também direto sobre a farinha. É legal deixar longe do fermento que vai vir aqui para o centro. Estou com 2 tabletes de fermento, os 2 tabletes vão dar 30 gramas para 1 kg de farinha. Os 2 tabletes eu desmancho, vou colocar água para dissolver o fermento. Eu separei aqui 500 ml de água, a água em temperatura ambiente, dissolvo o fermento, começo esse trabalho pelo centro, vou puxando a farinha para dentro da água, não vou puxar toda de uma vez porque a água vai toda para o chão. Vou trazendo a farinha e misturando o fermento e o açúcar e o sal. Aqui eu vou juntar agora toda a farinha nessa massa, nesse pré-fermento. Quando toda a farinha tiver sido absorvida pela massa, eu vou colocar a gordura, que no caso eu tenho manteiga e azeite. O ideal é sempre colocar a gordura no final para evitar de impermeabilizar a farinha de trigo. Aqui eu estou fazendo a mistura, então esse primeiro momento é a fase da mistura, onde eu junto todos os ingredientes, para prosseguir na segunda fase, que seria a sova. A massa de pizza, como é uma massa de preparo rápido, ela não depende de uma sova muito prolongada. O pão já necessita de uma sova de uns 15 a 20 minutos, feito isso manualmente, para desenvolver o que a gente chama de glúten. Já posso colocar a gordura. Manteiga, 40 gramas em temperatura ambiente, mistura na massa, e o azeite para dar sabor e um pouco mais de elasticidade para minha massa. Essa farinha é uma farinha gourmet, ela tem pouca umidade. Muitas vezes pedem uma receita e daí vão fazer em casa. Ah, não deu certo a receita, porque mudou a farinha de trigo. Sempre a gente acompanha pelo ingrediente. A massa vai ficando mais elástica e ela vai ficando, quanto mais trabalhar, mais lisa ela vai ficar. Você vai ver em uma receita pedindo sove a massa e depois deixe descansar por 10 a 15 minutos. Esse descanso é importante para o glúten relaxar e a gente conseguir abrir essa massa com uma maior facilidade. Vou dividir em 2 metades, vou ter 500 gramas que vão virar uma pizza propriamente dita, e a outra metade nós vamos fazer como se fosse um pão rústico, que é o pão italiano. Então esta massa eu vou terminar de trabalhar com o rolo. Abro e dobro, abri, ela vai ficando cada vez mais lisa e mais elástica. Posso formatar o pão aqui, deixar crescer, ele descansa por alguns minutos. Eu vou já dar o formato do pão, fechando, em formato de rocambole. A diferença da pizza para o pão é que esse vai levar uma fermentação de aproximadamente umas 2 horas. Ele vai ter que dobrar de volume. A massa de pizza descansou 10 minutos, a gente já pode abrir o disco e formatar uma pizza. As 500 gramas de massa que havíamos separado, vamos separar em duas partes de 250 gramas. Tem que formatar uma bola mais uniforme para conseguir abrir o disco mais bonito. Para abrir a massa eu posso jogar um pouquinho de farinha na bancada, para a massa correr mais facilmente. Sempre sem exagero de farinha, que senão acaba secando.
Aqui eu estou com 250 gramas, pode deixar para uma brotinho uma massa mais alta, ou para uma pizza no tamanho que vendem por aí, uma pizza big, ela vai ficar com uma massa mais fina, uma massa mais crocante. Como nós estamos usando uma farinha com uma qualidade superior, o produto final é um produto com uma massa mais uniforme, com uma clareza mais bonita também na massa. Isso é uma pergunta muito comum que me fazem. Eu fiz a pizza em casa, eu fiz um pão em casa, meu pão ficou escuro ou ficou pesado. Então mudar a farinha, isso acaba interferindo muito no produto final, não basta ter a receita. Sempre tomando cuidado de deixar as bordas um pouquinho mais altas para dar um charme. O produto final que nós conseguimos, por conta da farinha que nós utilizamos, que é uma farinha com uma claridade superior, pelo processo de moagem que ela passa. Então a farinha é mais branca, ela dá um produto final com essa qualidade. 2 colheres de molho para a gente manter a umidade da massa. A Molino Rosso tem também uma farinha de trigo própria para pizza, que vai te dar uma crosta mais crocante e um interior mais macio. Espalhou, pode-se pré-assar a pizza por 4 minutos nesse formato, ou já deixar a pizza montada com o queijo e deixar ela finalizada com mais tempo de forno. Nós estamos com o forno pré-aquecido, isso é um detalhe bem importante. Para panificação a gente não vai trabalhar nunca com o forno a partir do forno frio. O forno pré-aquecido na temperatura máxima que ele alcança, aqui no caso nós estamos com 180 graus. O produto deve estar próximo ao forno, porque senão, para não perder temperatura, eu abro o forno rapidamente, coloco a nossa pizza e ele vai levar de 3 a 4 minutos para eu ter uma massa pré-assada. E essa última parte da massa que sobrou, nós vamos montar um calzone. Abro o disco como se fosse abrir a massa de pizza. Aqui vai o molho e o recheio que nós preparamos. Como eu vou fechar o calzone em formato de meia-lua, o molho e o recheio pode ficar em apenas metade da pizza. Queijo, salame, tomate, orégano, fechamos, meia-lua. Sobre a massa do calzone você pode colocar azeite ou um pouco de molho de tomate para dar uma coloração mais dourada. Nós vamos pôr junto com o pão, deixar fermentando para depois ir ao forno. E assa por uns 15 a 20 minutos. A massa ficou durante os 4 minutos no forno, temperatura alta, já está pré-assada, ela está cozida, mas não dourada ainda. Cozido o suficiente para a gente já montar e conseguir finalizar essa pizza. Vamos colocar aqui umas 5, 6 fatias de queijo, o salame, um pouco de tomate, o orégano e pode regar com um pouquinho de azeite. Volta ao forno até derreter o queijo e a pizza terminar de assar. O calzone nós tínhamos deixado coberto apenas com azeite. Vamos fazer mais um charme aqui ainda, colocando um pouco de tomate sobre ele. E vamos levar para assar. A pizza já está assando. O calzone vai levar de 10 a 11 minutos. Um pouco mais de tempo do que a pizza, porque a massa é mais grossa. A pizza assada, para servir, vamos servir num prato branco, para realçar mais o dourado tanto do queijo quanto da massa. Finalizamos o nosso calzone então. Esse levou mais tempo do que a pizza para conseguir um assado mais uniforme. Fizemos hoje a massa de pão italiano básico, que serviu para 3 receitas: a pizza, o calzone e um pão caseiro. Nós teremos ainda novas postagens com outros vídeos utilizando tanto a farinha de trigo gourmet como algumas variações de farinha de trigo especial. Qualquer dúvida, poste no site, comentários, estamos aguardando suas mensagens. Molino Rosso, farinhas de trigo com arte.